A 13 di maio natava dairia, dos céus aparece a Virgem Maria. Diz um velho ditado bíblico que santo de casa não faz milagre. E em plena trezena de Fátima, em que estão vindo padres de fora para refletir, colocam um santo de casa. Mas, como eu acredito e tenho certeza que quem dá a graça da palavra, de acordo com a nossa capacidade, é o Espírito Santo, e se Deus me viu digno de estar aqui, cá estou eu para refletir com vocês dentro da trezena de Fátima, coisa que eu não consegui no ano passado. E quando eu não estava na paróquia de Fátima, por 2 vezes cá eu vim. E vamos parar de enrolação, padre, vamos lá. Eu não vou perder meu jeito, é lógico. Permanecer. Ser uma igreja que quer permanecer unida ao seu Senhor para produzir frutos. O grande desejo que deve, meu irmão, minha irmã, perpassar os nossos corações no dia de hoje é esse: o desejo de querer permanecer unido a Cristo, permanecer unido a Ele, porque é Ele que nos garante a graça de, no mundo, produzir os frutos que são necessários para a edificação, para a construção da igreja, para que de fato o reino de Deus seja concretizado no nosso meio. Ou melhor dizendo, para que o sonho de Jesus, de que o reino de Deus de fato, que está no nosso meio, seja uma realidade vivenciada e sentida por todos, se torne cada vez mais visível e palpável a nós e aqueles que estão, sobretudo, afastados da igreja. E o tema escolhido para o dia de hoje não podia ser diferente, porque ele brota do Evangelho. O Evangelho deste 5º domingo da Páscoa, Jesus se coloca como a verdadeira videira. E aqui, meu irmão, minha irmã, se faz necessário a gente voltar um pouquinho atrás. A ideia da videira já é algo que estava presente no povo de Deus, lá com a profecia de Isaías. Só que nos dizeres de Isaías, Deus era o agricultor e o povo de Deus a vinha sagrada do Senhor. Vinha esta que o Senhor cuida, zela com cuidado, com amor. Já Jesus vem como que aprofundar mais essa ideia. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós não somos a videira. O Pai continua sendo o agricultor,
zela, aquele que cuida com carinho da sua seara, da sua messe, da sua videira. Mas agora quem é a videira é o próprio Cristo, e nós somos os ramos. E o convite de Jesus é que nós permaneçamos unidos a Ele, porque é só permanecendo unidos a Ele que nós vamos conseguir produzir os frutos que o Pai espera de nós, que o Pai deseja, o dono da videira. Olha a diferença. Quem nos dá a seiva da vida, a seiva necessária para a produção dos frutos, é o Cristo. É permanecendo nele, seguindo o seu Evangelho, seguindo a sua proposta de amor, o seu ideal do reino de Deus, que nós iremos transformar a realidade aonde nós estamos, aonde nós vivemos. O sonho de Jesus é que o reino de Deus se concretize no nosso meio, que ele se torne cada vez uma realidade mais palpável, onde eu faça de fato a experiência mais profunda da comunhão com Deus. E se o reino de Deus não é tão visível, ou se a realidade do reino de Deus não é tão visível nos dias de hoje, é porque nós cristãos não estamos de fato ajudando ou cumprindo a nossa missão de fazer com que o reino de Deus de fato apareça, se faça valer. Porque muitas vezes nós não vivemos ou não testemunhamos aquilo que de fato nós acreditamos e celebramos. Gente, ser igreja é essencialmente ser comunidade, viver com o outro. Esta é a novidade do cristianismo. Essa é a diferença do ser cristão. É o relacionar-se com o outro. Quando a gente olha, e esta é a chance, eu não canso de falar isso. No tempo pascal nós temos a graça de ler o tempo pascal inteiro. A primeira leitura é Atos dos Apóstolos. Vocês podem olhar, nos 50 dias do tempo pascal, a primeira leitura de toda a missa é leitura dos Atos dos Apóstolos. Você não vai ver uma outra leitura, diferente de outros tempos litúrgicos que a gente escuta, leitura da profecia de Isaías, leitura do livro do Gênesis. Mas no tempo pascal a gente sempre vai ouvir leitura dos Atos dos Apóstolos. Por que será que a igreja insiste de no tempo da Páscoa nós meditarmos nos 50 dias do tempo pascal o livro dos Atos dos Apóstolos? É para a igreja de hoje, que somos nós, porque o grande problema dos cristãos é que quando fala igreja, parece que a gente não se sente igreja. A igreja é lá aquela coisa de cimento, bonita. Inclusive eu dei uma entrevista, não sei se todo mundo viu aí, e me desculpa, eu errei o nome do pastor, é Francisco e não é Pedro. Me deu um branco lá, é Jacinta Lúcia e Francisco. Eu falei Pedro. Eu estava
Deus também. Está valendo. Mas me retrata. É Francisco. Desculpa, viu, Francisco? Mas voltando, quando a gente fala igreja, parece que no nosso entender, a gente entende que igreja é a construção material. Tem muito católico que quando fala igreja, parece que ele tem a igreja como algo distante dele. Gente, igreja é algo próximo. Eu sou igreja. Eu, você, nós somos a igreja. Do que adiantaria essa igreja bonita, maravilhosa, se ela estivesse agora vazia, sem ninguém aqui dentro? Eu falando às paredes, só ouvindo o eco de minha voz. Não adiantaria nada. Tanto é que a igreja vai muito além da estrutura física, que basta ter povo reunido em nome do Senhor Jesus. Pode até estar debaixo de uma árvore, mas se ele está ali reunido em nome do Senhor, ali também a igreja católica, apostólica, romana acontece. E nós sabemos que em nossa paróquia há diversas comunidades que não têm capela, mas que celebram a missa, que celebram o ser igreja, que querem permanecer unidas ao Senhor, que querem de fato produzir frutos, e que têm a mesma gana, a mesma força, a mesma alegria, como nós que estamos aqui agora reunidos, neste templo tão bonito, dedicado à Virgem Maria, sob o título de a Senhora de Fátima. Então é importante nós entendermos que ser igreja é algo da minha essência, é meu, desde o dia que eu fui batizado, desde o dia que foi derramado sobre a minha cabeça a santa água do batismo, eu fui incorporado a esta igreja, e desde então eu sou chamado a permanecer unido à verdadeira videira. E a grande missão que eu tenho é uma só: produzir fruto. E o mais interessante é que não importa se é 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1 ou mais, não importa se é 1 por 1. O importante é que você produza fruto de acordo com a sua capacidade. O que não pode é você viver uma vida sem sentido, sem produzir fruto algum, sem produzir nada, sem de fato fazer a diferença, por menor que seja. Porque se você fizer a diferença como cristão, como igreja viva, na vida de um menor, de um pequenino aos olhos do mundo, saiba que, como Cristo disse, é a mim que o fizeste. Aos olhos de Deus a diferença é enorme. Aos olhos de Deus a diferença é enorme. Por isso, meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus que nos dê a graça de não sermos rebeldes, autossuficientes, de acharmos que conseguimos viver sem estar unidos ao Senhor, porque todo ramo que se desligar do tronco, ele está fadado a morrer. Isso já acontece no nosso mundo. Basta a gente ver, se a gente for lá e quebrar, lascar, cortar um ramo do tronco, o que acontece com ele?
ele morre, porque ele deixou de receber vida, ele perdeu o sentido, ele perdeu o seu sentido, ele perdeu aquilo que ele mais precisava. E o que a gente faz com o galho seco, diz Jesus? São jogados ao fogo e queimados. Nós que cuidamos de plantas fazemos isso, até mesmo para deixar a planta mais vistosa. Se você não vai lá e não arranca aquele galho seco, ela contamina mais a planta. Mas Jesus, ele ainda quer salvar o galho seco. A lógica é diferente, ele ainda dá uma chance. Olha, se religa, a seiva está aqui, depende de você, a escolha é tua. Então, meu irmão, minha irmã, que sejamos uma igreja viva, que quer permanecer unida ao seu Senhor, para produzir frutos, e que, a exemplo da Virgem Maria, que com certeza batalhou na sua vida para produzir os frutos que o seu Senhor quis dela, porque ela tinha como norma e lema de vida: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Que nós também sejamos verdadeiros e verdadeiras servos e servas do Senhor, permanecendo unidos a Cristo. Tenho certeza de que muitos frutos nós produziremos. Assim seja. Amém.